Olá, olá, 23 de julho de 2020, está começando agora o Bom Dia Maranhão. Fique ligado nas principais notícias desta quinta-feira. Pesquisa aponta a retomada da confiança dos empresários na economia. Em Imperatriz, Prefeitura libera praias do Rio Tocantins para banho, mas com restrições. E polícia trabalha com a possibilidade de ataques a ônibus e escola ter sido ordenado de dentro de um presídio. Veja ainda os gols e os classificados para o mata-mata nas quartas de final da Copa do Nordeste. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Vamos lá, mais um dia que começa. Hoje é quinta-feira e você ligado aqui na TV Difusora. Bom saber que você está com a gente, viu? O dia está só começando e tem muita coisa para a gente trazer, muita informação para você até às 8 horas da manhã, quando chega aí o Marcão do Povo e o Primeiro Impacto. Que bom a gente estar com você. Desde a madrugada, a nossa equipe chega aqui para fazer esse jornal que você assiste, que é o mais antigo, né? O mais tradicional telejornal do estado do Maranhão. Foi o primeiro. O Bom Dia, estamos juntos. Que bom, que bom. Você vai lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, vai registrando aí a sua presença. Daqui a pouquinho a gente vai divulgar aqui qual a cidade que você está, no caso da capital, qual o bairro que você se encontra também. E a gente divulga já já aqui na TV Difusora, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência que só cresce em todo o estado do Maranhão, a audiência comprovada e a gente agradece demais em nome de toda a nossa equipe. A gente começa o programa hoje atualizando os números da Covid-19. Amanhã o secretário de Saúde, Carlos Lula, vai nos dar uma entrevista aqui no Bom Dia. Seria hoje, mas alguns compromissos, a agenda dele continua lá no interior do estado. Ele que partiu daqui para Balsas, no sul do Maranhão, vai continuar no interior do estado e amanhã traz um balanço dessa viagem que fez, aquilo que observou em relação à Covid-19. A gente mostrou aqui números do avanço da doença no interior do estado. E o Eduardo está com a gente para atualizar esses números oficiais da Secretaria de Estado de Saúde, no caso aqui do Maranhão, e também do Ministério da Saúde, no caso do Brasil. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente começa falando, Adalberto, dos dados nacionais, porque tem um dado bastante preocupante. E a gente vem falando sobre essa situação, que o vírus ainda circula por todo o país. Aqui no estado do Maranhão a situação é bem mais tranquila do que em outros estados, mas não dá para baixar a guarda. A gente percebe que muitas pessoas que já não seguem as recomendações, e é de fundamental importância que essas recomendações, que não são divulgadas não por mim, pela imprensa de uma forma geral, não só pelas autoridades políticas, mas pelas autoridades sanitárias, cientistas, estudiosos na área, que é preciso ainda, muito importante seguir as recomendações, como a utilização de máscara ao sair de casa, por exemplo. Olha, só para se ter uma ideia, um dado preocupante, eu vou começar pelos dados nacionais, porque o Brasil, ele atingiu a marca aí, a maior marca desde o início da pandemia, agora já no mês de julho. A gente lembra que a pandemia vem desde o mês de março. Passado todo esse tempo, todos esses meses, agora o Brasil atingiu a maior marca do número de novos casos registrados nas últimas 24 horas. Portanto, como se tem que levar muito a sério ainda essa questão da pandemia do novo coronavírus aqui em todo o país. Foram 67.860 novos casos, repito, é o maior registro nas últimas 24 horas desde o início da pandemia, segundo declarou aí o próprio Ministério da Saúde, que é a fonte oficial na divulgação de dados. 67.860 novos casos só nas últimas 24 horas. O país já totaliza 2.227.514 novos casos. Desse total, a taxa de recuperados é bastante elevada, a gente ressalta aqui, 1.532.138 pessoas conseguiram se recuperar, próximo aí de 69% de recuperados, mas infelizmente, no meio disso tudo, há vidas que estão sendo perdidas, o que a gente lamenta bastante. Nas últimas 24 horas foram 1.294 também, ultrapassamos aí a marca de 1.000 óbitos nas últimas 24 horas, 1.294. Agora o país totaliza 82.771 óbitos e esse número que chama a atenção também do número de novos casos, mais de 67 mil nas últimas 24 horas. Adalberto, aqui no estado do Maranhão, daqui a pouco eu trago os dados aí relacionados também à questão de óbitos recuperados, casos das últimas 24 horas, mas a gente traz um outro assunto bastante importante, desde o início da pandemia, uma preocupação muito grande, essa questão da doação de sangue. As pessoas continuam precisando de sangue para realizar cirurgias, enfim, outros procedimentos na área médica, e o estoque de bolsas de sangue nos hemonúcleos, no Hemomar da capital São Luís, que já era comprometido desde o início da pandemia, a situação ficou bem mais crítica por conta aí do isolamento domiciliar. As pessoas agora já estão saindo de casa, tem que tomar o cuidado, claro, usando máscara, por exemplo,
exemplo, garantindo distanciamento social, mas na época do pico da pandemia aqui na Grande Ilha, por todo o estado do interior vive uma situação ainda bastante delicada, mas as pessoas estavam evitando sair de casa, por conta disso o estoque de bolsas de sangue ficou ainda mais comprometido. A gente preparou uma reportagem porque as cirurgias eletivas elas já estão retornando, né, até por conta do controle, do maior controle da pandemia aqui no estado do Maranhão, principalmente na Grande Ilha. Essas cirurgias eletivas estão retornando, é necessário, vai crescer ainda mais a demanda por bolsas de sangue, só que o estoque ainda continua baixo. A gente preparou uma reportagem, vamos acompanhar agora. O urbano se sente tão bem doando sangue que até confere a quantidade de vezes em que vem ao Hemomar fazer este importante gesto que ajuda a salvar vidas. Na lista já são quase 40. Já doei várias vezes, 37 doação que eu venho doar aqui. Quando eu posso, eu venho doar voluntário aqui para o Hemomar. E eu gosto de doar voluntário, me sinto bem, entendeu? É um prazer, toda vez eu gosto de vir, entendeu? E esse é o foco das doações, ajudar a salvar vidas. A doação voluntária, tão fundamental para milhares de pessoas que necessitam de sangue diariamente em todo o Maranhão. Já faz parte da minha rotina, tá sempre doando, porque a gente nunca sabe o dia que vai precisar, né? Então sempre que eu estou disponível, a cada 2 meses eu venho fazer essa doação. O Hemomar atende hospitais públicos e particulares em todo o estado. Atualmente, a média de doações diárias varia de 130 a 150 bolsas de sangue, quando o mínimo necessário para atender toda a demanda seria de 280 a 300 bolsas de sangue. As doações de sangue se tornam ainda mais essenciais neste momento de retomada das cirurgias eletivas. O Hospital Carlos Macieira, por exemplo, que durante o pico da pandemia aqui na Grande Ilha ficou quase que exclusivo para o atendimento de pacientes com a Covid-19, nesta semana aí retomou os atendimentos 100% no setor ambulatorial. Mesmo com o retorno de 100% do atendimento ambulatorial, a unidade de saúde se mantém como referência para os casos graves de coronavírus. O atendimento ambulatorial irá priorizar os agendamentos já realizados e que precisaram ser suspensos por conta da pandemia. Exames, consultas e cirurgias de emergência têm prioridade. As cirurgias eletivas agora está acontecendo novamente, né? E é necessário que tenha sangue no estoque para atender essas demandas das cirurgias. E é necessário que as pessoas estejam bem de saúde, venham alimentadas, tragam a sua identidade, pese acima de 50 quilos, tenha entre 16 e 69 anos, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior e dormir bem na noite anterior. Pois é, Adalberto, e sangue é vida, a gente sabe disso, né? Os telespectadores, a gente faz esse apelo. O Hemomar aqui na capital São Luís, que funciona no bairro da Jordô, a sede, onde há a captação de sangue, funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 da manhã até às 17 horas. No sábado também funciona das 7h30 até o meio-dia. São mais de 10 hemonúcleos espalhados pelo estado também no interior. Então é um apelo que a gente faz, claro, sangue é vida, como eu acabei de dizer. Então as pessoas precisam, todo tipo de recomendação está sendo seguido, os cuidados de segurança sanitária com a saúde das pessoas. Já se há comprovado que não há a passagem do novo coronavírus, o contágio pela transfusão de sangue, enfim, pela doação de sangue. Então a pessoa pode doar tranquilamente e ajudar não só nas cirurgias eletivas, mas várias pessoas, a demanda é muito grande, hospitais públicos e privados de pessoas que necessitam de sangue. São mais de 10 hemonúcleos, o Hemomar aqui na capital, então é importante, é um apelo que a gente faz para que as pessoas possam sim doar sangue tão importante neste momento e em todos os momentos, claro, ainda mais agora com a volta das cirurgias eletivas. Adalberto, aqui no estado do Maranhão, o número de óbitos foram 32 nas últimas 24 horas, mas só apenas 4 nas últimas 24 horas, pessoas que estavam no isolamento domiciliar ou então estavam internadas, se soma a 32 porque outras mortes aconteceram anteriormente e o teste para a Covid-19 só foi confirmado agora nessas últimas 24 horas de quarta para quinta-feira. Então foram 32 mortes, 4 de pessoas que estavam em casa no isolamento domiciliar ou então internadas nos municípios de Colinas, Balsas, Pedreiras e em Tutóia. Essas mortes nas últimas 24 horas mesmo que ocorreram de pessoas que estavam no isolamento domiciliar ou então internadas. O estado já contabiliza 2.810 pessoas que
lamentavelmente perderam as vidas e a gente lamenta também, claro, que deixaram em parentes, amigos, familiares. O número de recuperados é muito satisfatório, mais de 80% de recuperação em relação ao número de casos confirmados, 94.466 aí recuperados no estado do Maranhão. São mais de 109 mil, agora são mais de 109 mil casos confirmados, 109.731, destes 12.455 atualmente estão aí contaminados pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram 103 novos casos, a gente falou que no Brasil foram mais de 67 mil, aqui agora na realidade aqui local, estado do Maranhão, 103 só aqui na Ilha de São Luís, novos casos nas últimas 24 horas, um no município de Imperatriz, que também parece que chegou a uma curva linear lá no município de Imperatriz, mesmo assim não dá para baixar a guarda, um alerta inclusive dos especialistas, profissionais de saúde, e 1.473 fora da grande ilha de Imperatriz, nas demais regiões do estado. O Maranhão já realizou mais de 238 mil, quase 239 mil testes foram realizados. O estudo sorológico que agora também foi apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde para tentar aí conter ainda mais o avanço do novo coronavírus em todo o estado do Maranhão. A gente volta com você, desejando uma ótima quinta-feira a todos. Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Está Eduardo atualizando os dados da Covid, falando sobre o assunto. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Um abraço você que nos acompanha. Iraneide Oliveira está com a gente lá em Itapecurumirim. O Josimar Gonzaga também. A Dinalva está em São Paulo, em Caraguatatuba. Mauro Lopes com a gente também. O Fernando Amorim. Muita gente participando no Facebook, também no Instagram da Difusora, acompanhando o nosso Bom Dia logo cedinho. Aproveita aí e compartilha com os amigos também, tá bom? Uma pesquisa da Federação do Comércio do Maranhão aponta um otimismo do empresariado na retomada da economia. Vamos ver na reportagem de Andréa Brito e Antônio César. Depois de 4 meses de pandemia, a recuperação dos negócios começa a ficar mais nítida para os comerciantes de São Luís. Após ver o faturamento despencar 60%, Lívia começa a enxergar um futuro melhor. Aqui a gente, graças a Deus, a gente retomou e tem atendido as expectativas, igualmente o período do ano passado. Então a gente está muito confiante nesse retorno da economia e das atividades, né? Então já estamos voltando aos horários normais, começamos com horário reduzido, conforme orientações, e aproveitando ainda os benefícios que o governo disponibilizou. A retomada das atividades econômicas começa a refletir no ânimo dos empresários do comércio. É o que mostra uma pesquisa feita pela FEComércio e que apontou uma variação positiva de 5,4% no mês de julho, depois de 4 quedas consecutivas. Em junho, o indicador registrava 72,5 pontos e em julho subiu para 76,4, em uma escala que vai de 0 a 200 pontos. Apesar de ainda estar dentro do patamar de pessimismo, o resultado aponta para o início da recuperação da confiança dos empreendedores, que só deve se consolidar mesmo a médio prazo. Os indicadores que apresentaram maior variação percentual na avaliação mensal foram os indicadores relativos às expectativas futuras, tanto da economia, quanto do comércio, quanto das empresas. Então, a pesquisa mostra que gradualmente nos próximos meses teremos aí uma recuperação dessa confiança, influenciando positivamente nos investimentos no setor comercial. No levantamento do mês de julho, apenas 3 dos 9 componentes que formam o indicador se situaram dentro da zona de otimismo, que é acima dos 100 pontos. Todos voltados para a avaliação do empresário quanto ao cenário de médio prazo. Com os casos de Covid-19 mais controlados na capital maranhense, uma visão mais otimista dos empresários nas expectativas futuras garantiu a elevação do indicador, com destaque para as relacionadas à recuperação das empresas, que marcaram 133,3 pontos, do comércio 126,5 pontos e da economia brasileira, que marcou 118,5 pontos. Números que são uma verdadeira luz nos negócios. O consumidor está muito mais consciente, ele está muito mais reflexivo com relação ao que é bom para ele, ao que é melhor para ele. Ele decide as coisas com mais segurança, mais rápido, né? Isso está sendo realmente o que a gente está percebendo, uma consciência geral das pessoas. Há um dado também que a pandemia chegou, você teve aí nesse período um aumento do número de transações online, em especial,
e que essa tendência deve continuar também. A gente vai falar mais sobre o assunto no Bom Dia aqui para você. São 7 horas mais 14 minutos, 7h14. A Prefeitura de Imperatriz resolveu liberar as praias do Rio Tocantins para os banhistas, mas com restrições. Vamos ver. O período de veraneio às margens do Rio Tocantins é aquela festa. O nível do rio baixando, os bancos de areia se formam. As praias de água doce são um atrativo para os banhistas de Imperatriz e região tocantina. A época é propícia para o crescimento do turismo e a economia local. Mas com a pandemia do novo coronavírus neste ano de 2020, esse período foi cancelado no primeiro momento por causa do avanço da Covid-19. O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, diante de todo o contexto de flexibilização, resolveu liberar. A gente vai autorizar a ocupação, a visitação, a utilização das praias e a abertura das barracas lá, né? Nós sabemos que aquelas pessoas, aqueles comerciantes, eles precisam dessa atividade para sobreviver. Restrições e recomendações farão parte do dia a dia para quem quer ter um dia de lazer. O uso da máscara, do álcool em gel e também do distanciamento social serão obrigatórios. Uma reunião entre as secretarias do Governo, Meio Ambiente, Defesa Civil, junto com a Associação dos Empreendedores da Praia do Cacau, definiram algumas estratégias para esta volta às praias. Os empreendedores da Praia do Cacau, empreendedores da Praia do Meio, vão dizer quem vai participar do veraneio, porque nem todos estão aí querendo participar, porque o período pode ser muito curto e talvez não compense o investimento. A questão ambiental ficou definida algumas ações de conscientização aos banhistas em relação ao lixo produzido no local. O meio ambiente vai atuar na conscientização tanto dos barraqueiros como dos banhistas com relação ao descarte dos resíduos gerados na praia, né? A Defesa Civil irá organizar todo o espaço de praia, definindo o que será executado juntamente com outras secretarias e órgãos como a Polícia Militar, Marinha e Guarda-Vidas. Iremos ter uma estrutura mínima para receber ali o nosso banhista. A nossa estrutura que iremos ter é a estrutura de acessibilidade, a infraestrutura vai ali colocar as máquinas, iremos ter a ponte de acesso para atravessar o Riacho Cacau, iremos ter ali os guarda-vidas, a demarcação, a iluminação pública com energia para as barracas. Serão mais de 30 pessoas que terão direito para montar a estrutura de bar e restaurante nas praias. Para o presidente da Associação dos Empreendedores da Praia do Cacau, será um retorno cheio de boas expectativas, de muito movimento. Nosso turista e a Praia do Cacau, a gente vai fornecer também uma máscarazinha e distanciar as mesas para que as famílias se sintam bem na praia. E o verão de Imperatriz merece isso. Nós geramos mais de 600 empregos, gerando uma receita de mais de R$1,5 milhão por temporada, por verão. Esse ano pode ser que não chegue a isso não, mas isso enriquece o município e o turismo tem que ter na nossa cidade. Confira agora o nosso giro de notícias. Quem acessar o aplicativo Caixa Tem e estiver com a conta bloqueada, terá que verificar em qual das situações se encontra suspeita de fraude ou inconsistência cadastral. Cada caso terá uma mensagem específica e vai requerer um procedimento diferente. Existe um grupo com suspeita de fraude que representa 51% das contas bloqueadas. Neste caso, o cliente precisa procurar uma agência para desbloquear. Outra parte dos beneficiários que teve a conta bloqueada não precisará ir até uma agência e poderá fazer um recadastramento online com envio de documentação de forma digitalizada. O Ministério da Cidadania firmou parceria com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal para evitar, coibir e punir fraudes no recebimento do auxílio emergencial. Segundo nota divulgada pelo Ministério, a ação mira grupos organizados que agem para burlar os sistemas usados para a filtragem dos perfis que podem receber ajuda financeira. A Caixa também participará da ação e será responsável por identificar e informar saques feitos de maneira irregular por pessoas que não são titulares do benefício. Foram adiadas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil. O novo período vai de 28 a 31 de julho. Segundo o Ministério da Educação, a alteração se deu após a pasta identificar inconsistências no processamento de distribuição das vagas ofertadas pelas instituições de ensino superior. Os estudantes terão direito de escolha entre as vagas ofertadas por todas as instituições de ensino superior que aderiram ao processo seletivo no segundo semestre do FIES. No próximo bloco, o Silva Alves volta a falar sobre os ataques ao ônibus de uma escola lá em Imperatriz e traz outras notícias da área de segurança.
E mais, você vai conferir aqui os detalhes ainda nessa edição de ontem, da rodada importante, a última da fase de grupos da Copa do Nordeste e os classificados para a próxima fase da competição. Daqui a pouquinho tem também Diogo Coutrin e o bloco de política. São 7h19, nós voltamos já já. Já voltamos, são 7h22. Um abraço para a Lenise Costa com a gente aqui no Facebook, também o Alberto Jorge lá no Coroadinho, Fernando Amorim, Urbano Santos acompanhando a nossa programação pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. É hora de conferir como é que está o trânsito, gente, aqui nas principais avenidas da capital. Vem comigo e a gente mostra em tempo real o trânsito, começando com a área Itaqui-Bacanga, uma área importante aí, a gente vê na pista da esquerda, sentido Bacanga Centro, sentido contrário, os veículos que se deslocam ali, passando pela Universidade Federal do Maranhão, se deslocam para o Porto do Itaqui também, a região Itaqui-Bacanga de modo geral. Trânsito tranquilo vai fluindo nesse momento, normal para esse horário aí, esse volume. E não há lentidão no trânsito nesse ponto. A produção do Bom Dia me informa aí, portanto, imagens em tempo real para você do trânsito. Mais um ponto, hein? O segundo ponto agora está lá no Roque Santeiro, a câmera, antigo Roque Santeiro, a câmera colocada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, pista da esquerda no sentido centro, sentido Coama. Ali você já vê um agente da SMTT também, ó, fazendo sinal aí no meio aí do seu vídeo, você observa no detalhe. Fazendo ali, contribuindo para o trânsito, né, para fluir mais rapidamente, para dar tudo certinho em relação, ajudando, claro, a organizar o trânsito. Obrigado, Bueno, aí na nossa cidade, né? Estamos aí próximo ao bairro do Bequimão, com essa imagem que a gente mostra, e daí a gente vai para outro ponto da cidade agora, quartel da Polícia Militar. Estamos aí, aquela caixa d'água ali é referência, né? O quartel está aqui à direita e a gente tem os veículos se deslocando, trânsito tranquilo nesse ponto da cidade, até o momento também sem informação de acidente. Essa pista que está vindo da esquerda é o pessoal que está indo para o setor das praias, ok? Trânsito tranquilo, movimento normal nessa manhã no trânsito aqui na capital de todos os maranhenses. Para fechar, tem a Avenida Beira-Mar, sempre uma bela imagem, olha só. Maré está cheia na Beira-Mar e o trânsito vai fluindo normalmente com 2 pistas liberadas no sentido centro, uma no sentido contrário. Nesse momento, o volume é maior nessa pista liberada no sentido São Francisco. Bela imagem, o sol já está brilhando e brilhando forte na capital de todos os maranhenses nesta manhã. Imagens da Central de Monitoramento da SMTT, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que monitora o trânsito aqui na capital em várias outras avenidas. A gente, claro, faz um recorte e mostra algumas para você aqui no nosso Bom Dia. Prestação de serviços logo cedinho na sua TV. São 7h25, 7h25. Vamos falar de segurança porque a polícia continua investigando o ataque a uma escola e um ônibus lá em Imperatriz. Segundo as investigações, a ordem do ataque pode ter partido de dentro de um presídio. O ataque ao ônibus de uma das empresas que exploram o serviço de transporte coletivo de Imperatriz aconteceu na noite desta terça-feira na estrada que dá acesso ao campus avançado da Universidade Federal do Maranhão, no bairro Bom Jesus. O carro ficou totalmente destruído pelo fogo. A ação foi praticada por aproximadamente 5 homens que obrigaram o motorista a parar nesse quebra-mola e despejaram galões com gasolina no interior do veículo, que voltava da última viagem do dia em direção à garagem, e atearam fogo. O motorista, único ocupante do veículo, conta que os bandidos exigiram o dinheiro das passagens, o celular e ainda atiraram contra ele. 2 subiu já com os galões, falando no dinheiro e tocar fogo no ônibus e no celular. Aí eu passei o dinheiro e aí o que estava no chão atirou em mim. Só que ele errou, pegou um pouco aqui, esperando o ombro esquerdo. Na mesma noite, o ataque foi a esta escola da rede estadual, também na periferia de Imperatriz. 3 homens invadiram o prédio, espalharam gasolina e atearam fogo que atingiu mesas e cadeiras. O vigilante nada pôde fazer. Não cheguei a ver ninguém. Só foi surpreendido já? Ainda bem que eu estava com a porta fechada. Eles estão armados? Não vi ninguém. Não vi não. Só o cachorro, meu cachorro tá preso ali, né? Latindo muito, aí eu corri para a janela. Aí eu escutei a zoada deles no corredor e ele viu quando eles tentaram forçar a porta. O alto comando do Sistema de Segurança Pública do Estado chegou ontem à Imperatriz para o trabalho de investigação e prisão dos criminosos. A apreensão de 14 celulares e transferência de 12 presos do presídio de Davinópolis para São Luís levam a polícia a acreditar que a ordem para os incêndios
pode ter saído de dentro do presídio de Davinópolis. É claro que preso não tem que estar com celular. O criminoso está preso, ele está proibido de usar celular. É crime, ele usar celular é um uso ilícito de celular. Jefferson Portela diz já ter pistas dos criminosos. Nós já levantamos alguns nomes, a ordem agora é capturar, prendê-los e interrogá-los para que eles próprios digam a motivação das suas ações praticadas contra a escola e contra o ônibus. A Ratrans informou que o incêndio foi de grandes proporções, mas apenas com prejuízos materiais, e que o bairro do Bom Jesus está sendo atendido a fim de não deixar a população da região desamparada. Já a Secretaria de Estado da Educação informou que acionou as autoridades policiais e que a equipe da Unidade Regional de Educação de Imperatriz está no local acompanhando aí desde o princípio a investigação do ataque ao Centro de Ensino Amaral Raposo. A gente continua falando de segurança, agora com a participação de Silva Alves. Silvão, o ataque, pelo jeito, partiu mesmo de dentro de um presídio, né? A polícia, inclusive, hoje a Secretaria de Segurança Pública vai dar o apoio logístico, porque essa é uma questão da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, mas como é um caso de segurança, já a partir do momento em que houveram esses ataques, 12 presos devem ser transferidos para cá, para o Complexo Penitenciário de São Luís. Eles são presos da unidade prisional lá de Davinópolis, eles seriam de uma facção criminosa, uma facção que tem tentáculos espalhados pelo Brasil todo, e eles estariam insatisfeitos, né? Inclusive com as normas do presídio, e que não se sabe que o endurecimento dessas normas permitiu que houvessem lá 13 aparelhos de telefone celular. 13 aparelhos, e aí esses aparelhos foram apreendidos, a polícia já rastreou as conversas pelo aplicativo de mensagem. Esse aplicativo, eles estariam utilizando esse aplicativo para darem as ordens, né, aos presos lá fora, para que eles comandassem esses ataques aí. Deveriam ter ocorrido outros ataques, né, pelas conversas que eles mandaram em mensagem de texto e mensagem de áudio e que foram interceptadas agora pela polícia. São 5 indivíduos que cometeram esses ataques, eles já estão identificados, ainda não foram presos, mas é só uma questão de tempo para que eles possam ser localizados e presos. E é claro que, por sua vez, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária já determinou a abertura de um procedimento interno para apurar as responsabilidades em torno do que houve, não é? Inclusive com a entrada desses aparelhos de telefone celular lá dentro da unidade prisional lá de Davinópolis. Silvão, aqui na capital, totens com álcool em gel foram instalados na rodoviária, onde foram alvos, inclusive, de vândalos, né? Quer dizer, a pessoa bota lá um equipamento que é para ser usado para cuidar da vida das pessoas, da saúde, e aí vem alguém e quebra, enfim, uma ação de vândalos. É absurdo isso. Pois é, inclusive a administradora, quando ela fez um vídeo para denunciar essa situação, a gente vê a indignação, né, no semblante da Cláudia, que é, claro, a indignação de todos, porque, afinal de contas, uma meia dúzia que acaba praticando esses atos de vandalismo prejudicam centenas de pessoas, não é? Como você disse, é uma questão de saúde, as pessoas ali, é um fluxo muito grande de pessoas que entram e saem da cidade, e aí eles cortaram a mangueira dos totens, né? Cortaram a mangueira, danificaram, derramaram o conteúdo, no caso o álcool gel, um ato mesmo de puro vandalismo, né? E que, é claro, que a administradora também já comunicou o caso à polícia, porque, afinal de contas, é um crime contra o patrimônio público e, evidentemente, a polícia já está investigando para que essas pessoas sejam identificadas e responsabilizadas também na forma da lei. Silvão, para fechar, vamos falar de um acidente que foi registrado na Avenida Vitorino Freire, do bairro da Areinha, aqui na capital? Sim, o motorista de um caminhão-baú, segundo informações dos próprios motociclistas que perseguiram ele teria feito uma manobra inadequada ali na Avenida Vitorino Freire e colidiu com um rapaz que estava numa motocicleta. Houve uma perseguição, por pouco ele não era linchado, né? Ele teve que abandonar o caminhão, correu e aí depois foi localizado já pela polícia. A moto foi encaminhada lá para o plantão central da Rua do Norte, onde foi feito o procedimento aí desse motorista. O caminhão é de uma determinada empresa e a vítima foi levada, está no hospital particular aqui da cidade. Segundo os médicos, ele não corre risco, essa pessoa que conduzia a moto e sofreu esse acidente ontem à noite ali na Avenida Vitorino Freire, na região da Areinha. Lembrando que essa história a gente não cansa de repetir aqui, mas vamos repetir sempre essa história
de linchamento não tem nada a ver com justiça, tem a ver com vingança, que ninguém quer. Né? Então a justiça existe exatamente para dar conta de todas essas situações. E quem comete esse tipo de situação, ele está passível das penalidades previstas em lei, né? E vai responder, como tem muita gente aí que não tinha antecedentes criminais e hoje participou de linchamento e está com sérios problemas na justiça. Obrigado, Silvano. Até amanhã. Okay. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. 7h32, gente. 7h32 é o Bom Dia no Ar. Durante a pandemia do coronavírus, muita gente baixou a guarda para um outro problema de saúde grave também, a dengue. Nós vamos ver agora na reportagem. A limpeza virou motivo de preocupação para praticamente todo mundo. Praticamente higienização também, que mudou muito, lavando a mão com álcool todo o tempo e todos os cuidados. A gente tem que estar sempre mantendo os reservatórios de água sempre limpo, casa e tudo, para ter cuidado com o foco. É que além do coronavírus, a população não deixou de lidar com problemas corriqueiros, como é o caso da dengue. Durante 4 meses, as pessoas tiveram muito mais tempo para ficar em casa. E apesar de todas as orientações estarem voltadas para a higienização, o que os agentes nas ruas percebem é que muita gente parece ter esquecido da dengue. A gente percebe que houve uma sensibilização no que diz respeito ao cuidado com o Covid. Mas na dengue a gente ainda percebe de alguma forma, né, que o morador ele poderia colaborar bem melhor. Tendo em vista que hoje ele pode estar se dedicando com um pouquinho mais de tempo, né, à sua casa, à sua higiene. E talvez isso até tenha relação com as visitas, que durante a pandemia deixaram de acontecer. Os agentes da vigilância epidemiológica voltaram à rotina em junho e com uma série de mudanças até na abordagem. Vocês têm idosos na casa? Não, né? Tá bom, obrigada. Dentro da realidade da pandemia, nós tivemos que ter algumas precauções. Uma das é a questão do uso do EPI, né, que hoje é disponibilizado para todos os agentes de endemias. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, né, para fazer a asepsia, tá, dentro das residências. Algumas restrições, né, em residências que têm idosos, né, a gente evita estar adentrando, feito esse monitoramento, essa orientação. A casa, ela tendo acesso pelas laterais, a gente prefere fazer toda a parte externa, é isso. E sempre está abordando o morador e perguntando se tem, né, alguém com sintomas de síndrome respiratória, né? Apesar do comportamento de algumas pessoas, no geral o saldo foi positivo. Em São Luís, o número de casos de dengue se manteve em pouco mais de 600 registros, quase a mesma coisa em comparação ao primeiro semestre do ano passado. Mas os números de chikungunya e zika vírus registraram queda para menos da metade dos casos. Os dados da Vigilância Epidemiológica do Maranhão revelam um cenário ainda mais animador no estado. Nos últimos 2 meses, a Secretaria de Saúde diz que houve queda de mais de 90%, com apenas 52 casos de dengue. Que, embora a temperatura seja um fator preponderante para o aumento de criadores do Aedes, mas nós temos também uma coisa importante a considerar, que é a ausência de chuva. E se não tem água externa, né, para criatórios do Aedes, naturalmente a criação dentro da casa, com o cuidado que a população tem e também com o trabalho que nós estamos fazendo pela Prefeitura, tratando todos os focos de Aedes na cidade de São Luís, então a tendência é ter uma queda. Eu acredito de maneira significativa até o final do ano. São 7h35 e a pergunta é, será que vai chover? É hora da previsão do tempo e a gente começa com a capital maranhense com céu parcialmente nublado. Hoje tem possibilidade de chuva sim, mas uma chuva isolada, mínima de 24, máxima de 32 graus. Em Imperatriz, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, a mínima de 20, a máxima é de 35 graus, bem quente, né? Em Caxias, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 21, a máxima é de 34 graus. Nessa parceria com o LabMet tem mais 3 cidades, o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Em Bacabal, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, olha a mínima, 22 e a máxima 33 graus. Agora Itapecuru Mirim, recebendo o nosso abraço com céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva isolada, mínima de 24, máxima de 32. Região Sul, Balsas, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 33 graus. 6 cidades e a gente viu a previsão do tempo aqui no nosso Bom Dia. No próximo bloco você vai ver os gols e os classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste. Vai começar no sábado, mata-mata com transmissão da TV Difusora.
E mais, novo teste positivo frustra a retomada de viagens de Bolsonaro. Assunto para John Coutrin, do Quadro de Política. Nós voltamos já. São 7h39 de volta. Bom dia, Maranhão, vivo para todo o estado. Alô para Cris Reis, acompanhando a gente lá em São Paulo, em Cururupu, Maria Ribamar. Diana Pereira acabou de entrar aqui em Joinville, Santa Catarina. O Alberto Jorge está com a gente no Coroadinho também. Muita gente ligada no Bom Dia nas nossas plataformas digitais. Na região dos Cocais, consumidores estão negociando dívidas acumuladas nesse período da pandemia, dívidas da cobrança de energia elétrica. A pandemia do novo coronavírus trouxe dificuldades na vida financeira de muita gente. É que uma parte está sem poder trabalhar por conta dos decretos que determinam o isolamento social. Outra parte porque teve o orçamento comprometido. No meio disso tudo, ainda é preciso manter o pagamento dos impostos em dia. A tarifa de energia é uma dessas obrigações mensais que a dona Alzenir faz questão de não atrasar, para evitar mais dívidas ou os temidos cortes. Eu faço tudo para minha energia não ser cortada. Sem a gente poder trabalhar, é muito difícil, mas a gente faz um jeitinho que dá certo. Mas ao contrário da dona Alzenir, muita gente não está conseguindo arcar com tantos talões atrasados. O jeito é buscar uma negociação. Oportunidade que a distribuidora de energia da região está dando para consumidores com débitos acumulados. Até o dia 31 de julho, você que acumulou contas de março a junho de 2020 poderá pagar as suas contas sem juros, multa e correção, através de uma central exclusiva. Mas para que o consumidor possa conseguir uma negociação junto à distribuidora de energia, é necessário que ele ligue para o telefone 0800 098 2997. A ligação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e aos sábados, das 8 às 14 horas. Após a negociação por telefone, os agentes negociadores vão até a residência do cliente para que o pagamento seja realizado. E, claro, cumprindo todas as normas de segurança. Olha, e nós do Sistema Difusora de Comunicação estamos enlutados porque essa reportagem que você viu foi a última reportagem do cinegrafista Cleidson Reis. Lamentavelmente, ele morreu ontem em um acidente com uma motocicleta. O cinegrafista Cleidson Reis, da TV Sinal Verde, emissora do Sistema Difusora em Caxias. O Cleidson foi socorrido pela unidade móvel de urgência, o SAMU, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Nós lamentamos profundamente a perda deste grande profissional. Você está ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quinta-feira. Vamos em frente. A comunidade do Anil recebeu de volta ontem 8 praças totalmente recuperadas e agora com nomes em homenagem aos moradores. Vamos conferir agora na reportagem do Hugo Viegas. Ao todo foram 9 praças revitalizadas, 8 entregues somente nesta etapa de reforma. Todas ficam na comunidade Rio Anil. Receberam nova estrutura com bancos, parquinhos e calçamento. São 9 pequenas praças com vários equipamentos públicos, um total de 56 bancos de convivência, mais de 10 mesas de convivência também, 3 playgrounds, 4 academias de saúde. Então a gente revitalizou todo esse espaço que antigamente estava com uso indevido ou até mesmo sem utilização. Cada um dos espaços recebeu o nome de um antigo morador da região. O marido de Dona Quiméria foi um dos homenageados. Veio em boa hora, só andar limpinho aí, tudinho, as crianças brincando, não é? As obras foram entregues pelo prefeito da capital. Edvaldo Holanda Júnior destacou que a ação também faz parte de um conjunto de trabalhos desenvolvido em várias regiões da cidade. Um bairro totalmente transformado, né? Lembrando que nós temos hoje o programa São Luís em Obras, que é um programa que tem levado ações da zona rural ao centro da cidade. Muitas praças que nós estamos reformando, construindo, levando drenagem profunda, levando pavimentação para os bairros, reforma de mercados. A maior intervenção de mercados da história de São Luís está acontecendo na nossa gestão. Então são obras históricas que nós estamos fazendo dentro da cidade.
São 7 horas e mais 44 minutos. Agora a gente fala de política com a participação de John Coutrin. John está comigo aqui no estúdio. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O John, um novo teste positivo aí frustrou a retomada de viagens do presidente Jair Bolsonaro? Ontem ele fez esse teste, o presidente, e acabou confirmando que o vírus ainda está no organismo dele, né, do próprio presidente da República. Isso acabou frustrando os planos em relação a uma visita que ele faria ao Nordeste a partir de sexta-feira, começando pelo Piauí, e acabaria na Bahia, né, no final de semana. Mas o presidente, por conta disso, de o vírus ainda estar ativo no organismo dele, acabou, portanto, adiando essa agenda. O presidente da República, que vem mantendo aí o isolamento, portanto, não poderia, não era plausível, nem razoável, que ele estivesse aí em contato, né, ainda com o vírus no organismo, poderia repassar, transmitir para outras pessoas e também, claro, poderia até interromper, né, a fase de isolamento, de tratamento e de recuperação do próprio presidente da República. Então, está adiado, Adalberto, mas ele, o presidente da República, se preocupa com outros pontos. Por exemplo, ele ontem já mudou a vice-líder do governo dele, a deputada federal Bia Kicis. Ele ficou muito chateado porque 7 deputados da base dele, do PSL, acabaram votando contra o projeto aí de manutenção do Fundeb. O que acontece? Primeiro, o governo, Adalberto, ele queria desidratar a proposta e adiar a votação para 2022. Inclusive, na proposta que tinha sido enviada lá, o Maranhão seria um dos estados que mais seria extremamente prejudicado com esse fim desse fundo, que é fundamental, é histórico, e até houve a resposta aí exatamente do parlamento no sentido de garantir a manutenção desse fundo, né? Exatamente. Então, o presidente queria até prejudicar alguns estados, seria prejudicado por conta desse projeto. Aquilo que nós pontuamos durante a semana, que o governo, esse projeto de manutenção do Fundeb já vem sendo discutido desde 2015, e o governo quis entrar aos 45 do segundo tempo para tentar aí alterar o projeto. Claro que a Câmara não aceitou, nem os deputados. Ia tentar aproveitar esse período de pandemia, votação híbrida, enfim. Exatamente. E aí, claro, vendo que seria derrotado, teve que recuar. Recuou, e só que esses 7 deputados votaram contra, deputados próximos dele, do PSL. Isso passou a imagem de que o governo foi derrotado. Isso chateou muito o presidente da República, disse que a bancada dele não é só 7 deputados. O que ele fez? Já mudou hoje a deputada federal Bia Kicis, que é muito fiel a ele, muito ligada a ele, da vice-liderança, e vai dar para um partido de centrão. Ou seja, o que acontece hoje? O presidente, cada vez mais, vem ampliando o espaço do centrão no governo dele. O Ricardo Barros pode ocupar, inclusive, que é do PP, do Paraná, pode ocupar, o deputado federal Ricardo Barros, a liderança, inclusive, do governo Bolsonaro, no lugar do Major Vitor Hugo, já como um teste drive para ele ocupar o Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde pode ser ocupado também, Adalberto, pelo centrão. O Pazuello já avisou. Fica até outubro, no máximo, até maneirar um pouquinho aí, amenizar a questão do Covid-19 no Brasil, e o presidente já procura um nome. E vai, claro, dar para o Centrão. Por que ele está fortalecendo o Centrão? Com perspectiva, já vislumbrando futuras votações, entre as quais reforma tributária e o Renda Brasil. São 2 projetos aí de interesse do presidente da República. Nessa primeira proposta que foi levada, Adalberto, essa semana ao Senado, de unificação de PIS e COFINS, uma alíquota de 12%. Se você pegar PIS e COFINS antes, somando os dois, 9 com 3, 9, 3,5, dá quase 14%. E a nova alíquota 12%, diminuiu um pouquinho. Então essa é uma das etapas, mas segundo a opinião de analistas dessa área do setor tributário, ainda não vai haver redução de carga tributária e vai prejudicar aqueles setores que mais têm mão de obra. Então não é uma reforma tributária que ainda beneficia, né, o país. Dá quem avalie que não é estratégico votar um tema de interesse tão grande num ano de eleição. Exatamente. Uma situação bastante complicada também, eu acho que contra o governo, contra a proposta do governo, esse contexto, esse cenário. Isso tem que ser mais debatido, Adalberto, né? Na minha avaliação, no meu entendimento, não pode ser uma votação apressada, até porque há propostas no Senado, proposta no Senado, na Câmara, e a proposta do governo. Isso deve ser discutido até porque o presidente
Aliás, o presidente não, o Guedes que toma conta disso, não é? Na verdade. Ele que manda e comanda, ministro Guedes. O Guedes quer colocar a nova CPMF, que é o imposto de transação digital, seria um imposto de transações digitais, que segundo ele substituiria esse imposto aí da mão de obra, né? do que as empresas pagam em relação ao empregador. E o Rodrigo Maia já disse que não aceita. Não, acho que ninguém vai aceitar isso, né? Nesse momento não. O Brasil, os brasileiros, o Brasil já tem uma alta carga tributária. Então, um novo imposto seria muito ruim. E isso, o próprio auxiliar, o assessor do Guedes também já falou em relação à questão, né, da taxação, né, de fortunas, que talvez não é do interesse do governo. Porque, segundo ele, pode haver uma volatilidade, ou seja, o cara que é rico, se taxar a fortuna dele aqui no Brasil, ele pode mudar para tirar o dinheiro para outro lugar. Então, na avaliação do governo. Então, essa é uma discussão que está sendo ainda tratada. Serão 4 fases da reforma tributária, essa foi a primeira. Tem a questão do imposto de renda, que já discute até tirar as deduções. Com saúde, Adalberto, já pensou? Deus do céu, já não corrigem a tabela. Se tirar a dedução com saúde... É um absurdo. Então, essa reforma tributária, queira eu, que seja votada só no próximo ano, que a Câmara, que o Centrão não ceda, né, porque está com o Centrão na mão, oferecendo o cargo, não ceda a essas imposições do governo. Queiramos nós. Queiramos nós. John, até amanhã, hein? Até amanhã, Adalberto. Tudo de bom. Nosso John Coutrin, nosso colunista de política. São 7 horas e mais 50 minutos, 7h50, e agora nós vamos falar de Copa do Nordeste. E a TV Difusora voltou a transmitir ontem as emoções da Copa do Nordeste em Salvador. O Bahia, já classificado, aplicou uma goleada na equipe do Náutico. Veja os gols. Logo no começo do jogo, o Bahia abriu o marcador com esse golaço de Elber. Gol! Ainda no primeiro tempo, o time baiano ampliou com Rodriguinho. No meio, olha o gol pintando, pela esquerda, bateu, atirou, entrou. Rodriguinho balança a rede outra vez. No segundo tempo, Jorge Henrique, que entrou, sofreu pênalti. Chiesa diminuiu para o time pernambucano. Gol do Náutico! Mas a noite era mesmo baiana e Fernandão, que também entrou na segunda etapa, marcou o terceiro gol. Gol! Para fechar a goleada, mais um belo gol. Nessa arrancada, Nino Paraíba fez 4-1. Gol do Bahia! Belos gols da partida de ontem aí do Bahia com a equipe do Náutico. Agora a gente vai ver como é que ficaram os outros confrontos da Copa do Nordeste. Dá só uma olhada. O Bahia enfrenta o Botafogo da Paraíba, que ontem ficou no empate com Vitória. O Fortaleza pega o Sport, que se classificou depois de empatar com Confiança. O Ceará, depois de vencer o CRB, pega na etapa seguinte o Vitória, que empatou com o Botafogo da Paraíba. O Confiança, depois de empatar com o Sport, vai pegar outro pernambucano, o Santa Cruz, que ontem eliminou o River de Teresina. Reforçando então, confrontos de quartas de final, hein? O bicho pega porque agora é a fase mata-mata. Então, já sabe, um vai estar eliminado, o outro segue na competição para a fase semifinal. Vai ser muito bom. Sábado, 4 da tarde, transmissão outra vez da TV Difusora, hein? Copa do Nordeste, fase quartas de final, mata-mata decisivo. Cada jogo é uma decisão, só tem jogão, você viu aí. Acompanhe no sábado, 4 horas da tarde aqui na TV Difusora. Agora nós vamos falar do Campeonato Maranhense. O estadual volta dia 1º de agosto, mas aí com várias adaptações. A partir da próxima semana, a Federação Maranhense promete, inclusive, acompanhar mais de perto os testes, por exemplo, de Covid-19, uma das exigências para a volta do futebol. 2 jogos marcarão a retomada do Campeonato Maranhense. No dia 1º de agosto, entram em campo Juventude e Maranhão às 3h30 da tarde no estádio Pinheirão. E às 6 horas, Imperatriz e Sampaio se enfrentam no estádio Frei Epifânio da Abadia. O encerramento da primeira fase do campeonato depende ainda da realização de mais 2 rodadas. Esses 2 jogos aí, eles vão encerrar a primeira fase do campeonato para depois se passar por quadrangular, porque os 2 primeiros colocados, terminando esses 2 últimos jogos, definindo-se quem é que vai ser rebaixado. Aliás, ainda tem depois Cordino e São José, dia 4, né?
definindo os rebaixados, aí ficaram 6. Os 2 primeiros já estão no quadrangular final. Os 4 últimos serão disputados um quadrangular entre eles para definir os outros 2 que irão para o quadrangular final, depois sairão 2 para as finais. São 16 jogos ainda faltando para o encerramento do campeonato. Os jogos foram suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus. Desde junho, a Federação Maranhense de Futebol já vinha se reunindo virtualmente com os dirigentes dos clubes. As discussões desde então se resumem à maneira mais segura de como retomar os jogos. Para retornar, foi necessário que a gente fizesse um protocolo e a gente usou por base o protocolo de outros países, inclusive, e as orientações da CBF. E mandamos primeiro para o governo do estado para ser analisado, para ver se estava de acordo. E lá as autoridades concordaram, então por isso foi permitido o retorno dia 1º de agosto. Várias recomendações estão sendo seguidas para garantir que ninguém seja contaminado pela Covid-19 durante as partidas. Os jogadores escalados, por exemplo, só poderão entrar em campo depois que os clubes apresentarem os laudos médicos. A gente, seguindo a orientação do médico da CBF, previu o exame específico, no caso o RT, chamado RT-PCR, né, que ele vai detectar se a pessoa está doente naquele momento. Pelo menos é o que mais se aproxima disso. E vai ser exigido o resultado desse exame para que o time tenha condição de jogo. Se o time não apresentar, o time não vai poder entrar em campo. A última vez que a bola rolou aqui na capital foi em 16 de março. Na ocasião, o São José foi goleado pelo Pinheiro por 5-1. E na mesma noite, o campeonato acabou sendo suspenso. As partidas agora serão retomadas, mas sem um ingrediente fundamental que dá vida aos estádios. A torcida terá que esperar mais um pouco para ver de perto o desempenho dos times. Não se sabe quando isso poderá ser viável. Nós vamos aguardar a decisão das autoridades sanitárias do estado e dos municípios onde tem jogos para nós decidirmos sobre o retorno, nem que seja parcial do público, mas não acreditamos não. Para esse final de campeonato, para esse término de campeonato, não haverá essa possibilidade. A importante palavra da Federação Maranhense de Futebol sobre o nosso campeonato desse ano que retorna dia 1º de agosto. O Campeonato Maranhense de Futebol, esse ano, portanto, volta em 1º de agosto. A gente já tem a volta do Sampaio, do Moto Clube, Maranhão Atlético Clube, Imperatriz. Começou a semana já fazendo os testes da Covid para ir dar sequência com os treinos com bola. A gente vai trazer informações do Imperatriz também aqui na nossa programação. É bom ver os clubes se movimentando aí para a volta desse campeonato. É claro que tem algumas situações aí no interior do estado, algumas equipes que estão tendo alguma dificuldade. E a partir da semana que vem, como disse a federação, vai ser maior a fiscalização em relação ao rigor aí para essa partida. Ontem, na volta da Copa do Nordeste, a gente viu claramente, voltou na terça-feira com o jogo do Fortaleza, ontem já a transmissão do jogo do Bahia, vários totens espalhados com álcool gel, o cuidado com a máscara, proteção, os gandulas usando além da máscara, uma proteção facial também, quer dizer, há todo um cuidado especial com a saúde nesse momento, que é prioridade absoluta. O futebol nem ia voltar agora. Tem alguns estados, como por exemplo Santa Catarina, voltou com o campeonato, depois teve que recuar por conta aí da pandemia do coronavírus. Mas a gente espera, claro, que isso não aconteça aqui, mas é preciso que esses cuidados sejam sim tomados nessa volta do nosso futebol para que as pessoas acompanhem em casa com esse detalhe. Nem a imprensa acompanha nem os treinamentos dos clubes, para você ter uma ideia em relação às medidas sanitárias aí que estão sendo adotadas. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere do nosso portal M10. Amanhã nós vamos entrevistar o secretário de Saúde aqui do Estado, atualizando os números da Covid, falando das providências que o Estado vai tomar a partir de agora, medidas em relação à Covid. Ele que veio de uma viagem ao interior do Estado, ainda está no interior do Estado e amanhã traz essas informações para nós. A gente encerra o programa de hoje aqui, solidários ao Cleidson, nosso cinegrafista da TV aí em Caxias, que ontem, lamentavelmente, perdeu a vida num acidente de moto. Nossa solidariedade, nossos sentimentos. Até amanhã.